Eu sou o pastor Josafá Vieira, saúdo a todos com a paz do Senhor. Você que não tem essa paz, que ela possa entrar no seu lar, na sua família, na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos em mais um momento com Deus. E o nosso tema hoje é Está Próximo o Arrebatamento. Estamos vivendo os últimos momentos na face da terra, como está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 37, porque ainda dentro de um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. O dia em que a igreja será arrebatada está próximo. Os sinais já podem ser vistos como previu o Senhor Jesus Cristo em Mateus 24, o verso 14, ou 4a14, nos revela isso. Eu gostaria de estar lendo, que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentado, matar-vos-ão e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda gente, então virá o fim. Nós podemos ver que os sinais que o Senhor Jesus Cristo havia previsto está aí: terremoto, fome, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, a diminuição do amor de uns para com os outros, pestilências. Estamos aí vivendo um momento de crise epidêmica pelo mundo, amém? Nos mostrando que o Senhor Jesus Cristo está prestes a vir. Os sinais que o Senhor ele havia realmente previsto em Mateus 24 já está realmente em as vistas de todos nós, para que nós possamos assim então nos despertarmos e nos prepararmos para o arrebatamento. Eu creio que os 10 chifres, como o chifre pequeno do quarto animal, terrível, da visão de Daniel, do capítulo 7, do versículo 7 a 14, já está a se preparar, como também está registrado em Apocalipse, capítulo 7, o verso 12 ao verso 14. Eu creio que esses 10 chifres, como o chifre pequeno que simboliza o anticristo, eles já estão se preparando, só esperando a hora e o momento da igreja ser arrebatado para que eles possam entrar em ação. Certamente está próximo a abertura do primeiro selo de Apocalipse, capítulo 6, verso 2, onde o cavaleiro com o seu cavalo branco e com um arco, e o qual foi-lhe dado uma coroa, como diz o texto, que saiu vencendo para vencer. Este que é o mesmo pequeno chifre, como dissemos aqui de Daniel, capítulo 7, versos 7 a 9, e que receberá o poder dos outros 10 chifres, como também está escrito em Apocalipse, capítulo 17, o verso 12 ao verso 13, para reinar sobre a terra por uma semana, também como está escrito em Daniel, o capítulo 9, o versículo 27. Aqui, esta semana equivale-se a 7 anos. Então eu creio que está tudo se preparando, está tudo se desenhando para que realmente o anticristo venha tomar o seu lugar de reino ou de poder, de autoridade maior neste mundo, esperando somente uma coisa: que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja tirado. O quarto animal da visão de Daniel, do capítulo 7, o verso 9, como aqui nós dissemos, como assim também o chifre, realmente os 10 chifres que passarão o poder para o anticristo de Apocalipse, capítulo 17, verso 12 a 13, eu creio que já está realmente aí
se preparando, se colocando cada um na sua posição, esperando somente o momento de que eles receberão a ordem vinda de Deus para assim começar a grande tribulação. Mas nós, o cristão, nós cremos que antes que abra o primeiro selo e que o pequeno chifre receba o poder, nós, a igreja, esperamos ou temos uma esperança maior de que nós, a igreja, seremos tirados desta terra. O apóstolo Paulo, falando a Tito, capítulo 2, o verso 13, ele disse: aguardando a bendita esperança do aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós temos uma maior esperança de que antes da grande tribulação, antes que comece o império do anticristo, nós temos uma esperança que Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja, para nos tirar deste mundo. Nós cremos que antes da grande tribulação, nós seremos tirados deste mundo. Apocalipse capítulo 3, verso 10, a palavra do Senhor nos disse: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam sobre a face da terra. Amém? Nós podemos ver realmente neste texto de Apocalipse capítulo 10, o capítulo 3, verso 10, diz que o Senhor nos guardará da hora da provação que há de vir sobre a terra, e não entre meio a hora. O Senhor, ele está aqui realmente, eu creio, falando conosco que antes que esta hora seja determinada sobre a terra, o Senhor antes nos tirará para estarmos com ele. Amém? Jesus Cristo também nos diz para ainda alimentar a nossa esperança e a nossa fé, nisto que nós cremos de que seremos tirados antes da grande tribulação, antes do reinado do anticristo. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24, o verso 38 e 39, ele disse: porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não percebendo, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Como o Senhor livrou a Noé e a sua família através da arca, não deixando que eles sofressem o dilúvio, assim também o Senhor nos livrará da grande tribulação, não deixando que nós venhamos sofrer o peso da grande tribulação. Nós temos uma esperança viva de que o Senhor, ele há de nos tirar desta terra antes deste terrível evento, preparado sim para Israel, para aqueles que desobedecerem a palavra, para aqueles que levantarem ou levantam contra o evangelho. Mas para mim, para você, para nós que aceitamos Jesus, para nós que guardamos a bendita esperança, para nós que conservamos a palavra, como diz Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Para nós que guardamos a palavra, para nós que lutamos e perseveramos por viver esta palavra, por pregar esta palavra, por ensinar esta palavra. Amém? Nós temos esta bendita esperança de que seremos livres, de que seremos tirados, nos livrará o Senhor desta hora de tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. Que nós possamos a cada dia guardar essa esperança, guardar essa fé e olharmos os sinais que estão aí, que são princípios de dores, mas ainda não é o fim, que são princípios de dores, mas ainda não é a grande tribulação. Guardamos firmes a promessa de que o Senhor Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. Então fique firme, fique constante, não perca a esperança. A cada dia vamos ajustar a nossa vida na presença de Deus, tendo sinais como um ponto de alerta para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.